estamos aqui levando a vida conforme Deus permite. E nessa data de hoje, 23 de maio de 2020, vamos em busca de um novo conhecimento. Adição eletrofílica em alcenos. Nesse módulo 2, vamos ver a adição de água e rearranjo molecular. Vamos ver rapidamente o que a gente viu no módulo 1. No módulo 1, a gente viu a diferença entre adição eletrofílica e adição nucleofílica. Vimos que, quando a ligação π está entre carbonos, esses elétrons π se deslocam na busca de um eletrófilo. Quando a ligação π está entre carbono e oxigênio, como o caso de aldeídos e cetonas, principalmente, nós temos o nucleófilo deslocando seu par de elétrons para o centro eletrofílico e movendo elétrons π da carbonila para o oxigênio. Então, essa é a grande diferença entre esses mecanismos. Vimos também, nesse módulo, a adição de hidrácido. Adicionamos hidrácido e geramos alcanos. E também geramos halocicloalcanos. Em especial, trabalhamos com geramos o halociclohexano. E nessa ocasião, percebemos que o substituinte em posição equatorial deixa a estrutura molecular mais estável. Vimos também a estabilidade do carbocátion. O efeito estabilizador é o efeito de hiperconjugação, efeito esse que permite a gente afirmar que carbocátion terciário tem uma maior estabilidade que um secundário, que por sua vez tem maior estabilidade que um primário. Então, prosseguindo na adição eletrofílica, deslocamento de elétrons π da ligação carbono-carbono em busca de um eletrófilo, vamos ver a adição de água. A adição de água ao alceno ocorre em presença de ácido, que tem a função de favorecer a formação do eletrófilo no meio reacional. Os ácidos mais utilizados são os ácidos sulfúrico e clorídrico. Então, vamos ter um exemplo aqui, que é o bútio-eno. Então, o bútio-eno, ele vai reagir com a água em meio ácido e vai produzir o butan-2-ol, que tem na sua estrutura um centro quiral, sendo, portanto, um álcool quiral. Mecanismo. Primeira etapa, tu tens a ionização do ácido. Segunda etapa, a interação entre o alceno e o eletrófilo. Nesse momento, forma-se o carbocátion. Terceira etapa, a conexão do carbocátion no nucleófilo água. Forma-se, então, o álcool protonado. Para finalizar, na quarta etapa, é executada a desprotonação do álcool. Então, vamos iniciar o mecanismo, vamos trabalhar com ácido sulfúrico, que em água sofre ionização. Uma reação ácido-base, onde a água é a base de Lewis, que desloca seu par de elétrons na captura do hidrogênio ionizável do ácido. Ao sair, esse hidrogênio desloca o par de elétrons sigma da ligação que fazia antes para o oxigênio, gerando o ânion hidrogênio sulfato mais o catidrônio, que vai ser a nossa fonte de eletrófilo. Na segunda etapa, o bútio-eno interage com o catidrônio, que é a tua fonte de eletrófilo, deslocando seus elétrons π na captura do hidrogênio ionizável. Esses elétrons da ligação sigma oxigênio-hidrogênio do catidrônio são deslocados para o oxigênio, gerando no meio reacional a água, através de uma etapa lenta, mais o carbocátion intermediário S-butila. Essa é uma etapa endotérmica determinante da velocidade da reação.
você vê que a velocidade da reação, ela é o produto entre a constante de velocidade, concentração do substrato e concentração do reagente. Então, ela é de primeira ordem em relação ao substrato, de primeira ordem em relação ao reagente, sendo, portanto, uma equação de segunda ordem. Posteriormente, você tem o carbocátion intermediário S-butila fazendo interação com o nucleófilo. Então, o nucleófilo desloca, o nucleófilo água desloca o par de elétrons do oxigênio e faz uma ligação carbono-oxigênio. Esse par de elétrons ele vai interagir diretamente aqui no centro eletrofílico. É uma etapa rápida, porque você forma a ligação e tu tens como produto álcool protonado. Na quarta e última etapa, você desloca par de elétrons da base para desprotonar o álcool. Então, o par de elétrons do oxigênio da água deslocado captura o hidrogênio que está protonando a hidroxila do álcool. Esse par de elétrons dessa hidroxila protonada aí, da ligação oxigênio-hidrogênio, é deslocado para o oxigênio. E você tem como produto o butan-2-ol. Tá? Nós já vimos que é um álcool quiral, tá? Mas a água protonada, que é o cátio hidrônio. Posteriormente, você vai ter a interação do anidrogênio sulfato com o cátio hidrônio que foi gerado, restaurando, através de uma reação ácido-base, né? Tu restaura o ácido, olha aqui. Uma reação ácido-base. Então, base de Lewis desloca seu par de elétrons na captura do hidrogênio ionizado. Em seguida, você desloca esse par de elétrons para o oxigênio, obtém no meio reacional a água e o ácido, tá? Ácido sulfúrico. Agora vamos ver a adição de água no ciclo hexeno. Se você tem um ciclo hexeno, tá? Faz a adição de água, você vai obter o ciclo hexanol. E não esquece que o meio tem que ser ácido, sulfúrico ou clorídrico. Através do modelo de mecanismo proposto anteriormente, você chega ao ciclo hexanol. Esse ciclo hexanol ele pode ser colocado na conformação cadeira e a gente pode ver aqui a interconversão do produto. Então, aqui você tem uma hidroxila em posição axial, né? E você percebe que nessa hidroxila em posição axial você gera a interação 1,3 de axial. Tem um valor de 2 kJ por mol. Interação 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, você tem essa interação aqui, 1,3 de axial, a hidroxila fazendo uma interação estérica com os hidrogênios dos carbonos 3 e 5. Isso dá um acréscimo na estrutura de 4 kJ por mol. E aqui, quando você tem hidroxila na posição equatorial, você fica com a estrutura mais estável, porque você tem a ausência da interação 1,3 de axial. Vamos ver a adição de água em derivados do ciclo hexeno. Fornece um produto ciclo hexano dissubstituído. Então, você tem aqui o 3-metilciclohexeno, que vai interagir com a água em meio ácido e não vão ter esses produtos na conformação cadeira. Esse mecanismo ele ocorre com rearranjo molecular. Então, vamos analisar o substrato que nós vamos trabalhar, que é o 3-metilciclohexeno. Quando esses elétrons π da ligação carbono-carbono é deslocado na captura de um eletrófilo, que no caso vai ser o cátio hidrônio, você tem a possibilidade, através de uma etapa lenta, de formar um carbocátio secundário que tem como vizinho um terciário. Um carbocátio secundário que tem como vizinho um carbono secundário. E, através de um produto de rearranjo, porque quando o carbocátio secundário é vizinho a um terciário, você tem rearranjo. Você obtém esse outro carbocátio, que é obtido do rearranjo por conta deste carbono terciário,
que é vizinho ao carbocátio secundário. Mecanismo começa com a ionização do ácido. Então, você tem o ácido sulfúrico, com a água no meio reacional, através de uma reação ácido-base, você desloca os elétrons da base de Lewis na captura do hidrogênio ionizado do ácido, desloca esse par de elétrons da ligação oxigênio-hidrogênio do ácido para o oxigênio, gerando o ânion hidrogênio sulfato mais o catidrônio, que vai ser a tua fonte de eletrófilo. Essa é uma reação ácido-base. Na segunda etapa, tu faz a interação entre o substrato e o eletrófilo. Então, o ciclo 2-metilciclohexeno desloca o seu par de elétrons e captura o hidrogênio ionizável do catidrônio, que é a tua fonte de eletrófilo. Aqui, quando esse hidrogênio é capturado, tu desloca esses elétrons para o oxigênio, gerando no meio reacional, através de uma etapa lenta, uma etapa determinante da velocidade da reação, você gera a água mais os intermediários, Então, você tem um carbocátio secundário aqui, que é vizinho a um carbono secundário, mais um carbocátio secundário, que é vizinho a um terciário. Este aqui vai sofrer rearranjo, Então, ele sofre rearranjo e gera um carbocátio terciário com maior estabilidade. Como fazer a visualização desse rearranjo? Você tem a migração de hidreto do carbono terciário para o carbono secundário catiônico. Então, o hidreto migra e aí você tem um rearranjo formando o carbono terciário, que é um carbono mais estável. Na terceira etapa, você tem a interação do nucleófilo água com o intermediário. Então, eu tenho aqui o intermediário carbocátio secundário, e ele vai interagir com a água. Esse carbocátio secundário, ele é vizinho a um carbono secundário. Então, você tem o deslocamento do par de elétrons do nucleófilo no centro eletrofílico, formando a ligação aqui carbono-oxigênio. Através de uma etapa rápida, porque você forma ligação, etapa exotérmica, você tem o álcool protonado. Faz a desprotonação desse álcool e você tem aqui o álcool com substituinte, o ciclohexano. O ciclohexano, ele tem substituinte na posição 1 e 4. Então, esse é o 3-metilciclohexanol. 1,4 não, 1,3, 1, 2, 3. Então, você tem o 3-metilciclohexanol. É o produto 1. Nós temos que ter 3 produtos, Porque nós temos 3 carbocátios. Então, vamos atrás agora do produto 2. Então, você pega o carbocátio secundário, que é vizinho ao carbono terciário, interage com o nucleófilo, deslocando o par de elétrons do nucleófilo no centro eletrofílico, formando a ligação aqui carbono-oxigênio. Através de uma etapa rápida, você gera o álcool protonado, que sofre desprotonação e dá o 2-metilciclohexanol agora, Porque nós temos substituindo as posições 1 e 2. Então, 2-metilciclohexanol, que vai ser o nosso produto 2. Para finalizar, a gente tem agora o carbocátio mais estável, que é o carbocátio terciário, interagindo com o nucleófilo água, deslocando o par de elétrons do nucleófilo para o centro eletrofílico, você forma, através de uma etapa rápida, o álcool protonado, que desprotona e você tem um metilciclohexanol, que é o nosso produto 3. Agora vamos dar uma olhada rapidinho como é esse processo de desprotonação. Nós vamos escolher um dos produtos para fazer essa amostragem. Então, nós temos aqui o produto 3, que é o álcool protonado, que vai ser desprotonado por uma base que está no meio, que é a água. Então, essa base desloca o par de elétrons, captura o hidrogênio ionizável
desloca o par de elétrons da ligação oxigênio-hidrogênio para o oxigênio aqui, ó, e com isso tu efetua a desprotonação, gerando o álcool mais o cátion-hidrônio ou água protonada. Então, assim que é o processo de desprotonação. Agora, nós vamos colocar esses produtos em conformação cadeira. Produto 1, hidroxila e metila em posição axial, e depois hidroxila axial e metila equatorial. Vamos lá. Então, o produto 1 está aqui, e aí nós vamos para a conformação cadeira. Então, nós colocamos primeiro, olha, hidroxila e metila em posição axial. E depois, pela interconversão, a hidroxila e a metila ficaram em posição equatorial. Agora, repare que a hidroxila em posição axial, ela vai gerar a interação 1,3 de axial, aumentando a energia da molécula. E a metila, também em posição axial, vai gerar uma interação 1,3 de axial, aumentando ainda mais a energia da molécula. Então, essa molécula vai estar bastante energética. Essas interações são com esses hidrogênios, com esse hidrogênio aqui. Então, tem aqui, ó, hidroxila e metila, né? Dá um valor de 2 kJ por mol, metila e hidrogênio dá um valor de 3,8 kJ por mol. E aqui, quando a hidroxila está em posição equatorial, tu tens a estrutura mais estável. Agora, nós vamos botar hidroxila em posição axial e metila em posição equatorial. Quando tu coloca a hidroxila em posição axial, tu tem interação 1,3 de axial ocasionada só pela hidroxila. Hidroxila interagindo com hidrogênio, hidroxila interagindo com hidrogênio. Então, tu vai ter um acréscimo energético aqui, 2 com 2, 4, de 4 kJ por mol. A interconversão, né? Aí, só para lembrar que você é cis, né? Porque metila e hidroxila estão para cima. Para cima e para cima, então é cis. E aqui tu tem trans, porque a hidroxila está para cima e a metila está para baixo. A interconversão faz com que a tua hidroxila vá para a equatorial, a gente já estudou isso, né, que na interconversão a posição axial passa para a equatorial, e aí tu vais ter a interação agora 1,3 de axial ocasionada pela metila, ó, aqui e aqui. Como essa interação com a metila tem maior valor energético, essa aqui vai acabar ficando com maior energia. Então, a mais estável é quando você põe a hidroxila em posição axial. Produto 2. No produto 2, tu vai ter agora hidroxila e metila axial. É muita energia para essa molécula. E aí, quando tu fizer a interconversão, vem a hidroxila e metila para a equatorial. Então, a energia da molécula baixa. Nessa posição aqui, tu tens interação 1,3 de axial na parte de cima da molécula com a hidroxila, gerando 2 com mais 2, 4 kJ por mol em cima, e embaixo tu tem a interação da metila, ó, com as posições dos hidrogênios aqui, né? Então, tu vai ter 3,8 e 3,8, então tu vai ter aqui 7,6 com mais 4, tu vai ter 11,6 de acréscimo energético. E quando tu coloca agora a hidroxila em equatorial e a metila em axial, olha o que acontece. A metila faz interação 1,3 de axial, então tu vai ter uma energia aí de 3,8 com 3,8 de 7,6, ela se interconverte e joga a metila, agora vai para axial, para equatorial, né, metila equatorial, e hidroxila axial. Então, aí tu vai ter interação agora da hidroxila com esse hidrogênio que está para baixo e com esse outro que está para baixo. Então, vai dar 2 com 2, 4, só 4 kJ. Então, aqui tu tem uma energia menor. Por isso, essa aí fica sendo mais estável. Agora, o produto 3. Produto 3,
tu vais ter a possibilidade de botar hidroxila axial e metila equatorial. E depois tu coloca metila axial pela interconversão, né, e hidroxila equatorial. Então, antes já, pelo que nós já estudamos, a mais estável vai ser essa, né, porque a interação da hidroxila com os hidrogênios 1,3 de axial, ela tem um gasto, né, aqui de energia, um acréscimo, né, de energia, na verdade, de 4 kJ por mol. E aqui eu vou ter, ó, uma interação aqui, 3,8 com 3,8, 7,6. Então, essa aqui vai acabar sendo a mais estável. Bora visualizar essas interações. Ó. Hidroxila interagindo com os hidrogênios nas posições 1,3 de axial. Hidrogênio dos carbonos 3 e 5. Então, aqui nesse outro, nós temos a metila interagindo com os hidrogênios que estão para baixo. Então, essa aqui vai ser a mais estável, né? Porque tu tens um acréscimo de energia menor. Para complementar o entendimento, veja a aula de adição eletrofílica no seguinte endereço. Pega esse endereço e vê essa aula no YouTube. É uma aula mais longa sobre o assunto. É isso, eu vou ficando por aqui, vamos seguindo em frente com força e coragem, sempre em busca de um dia melhor. No módulo 3 nós vamos ver a adição Carrasco.